amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Trajetórias. Esse projeto do Ouso Saber que está sendo um sucesso, várias pessoas repercutindo, muita gente muito feliz em poder ouvir as experiências dos nossos convidados. Vocês já sabem como é que funciona o Trajetórias, é o nosso pequeno projeto aqui que tenta colaborar com a troca de experiências, tenta mostrar para vocês como é a vida de alguém que conseguiu realizar o sonho de tantas pessoas, que é o sonho de ser aprovado no concurso público. Essas pessoas que conseguiram, venceram esse árduo desafio, vêm aqui falar um pouco da sua história para que vocês possam aprender um pouco com os acertos e também com os erros que eles eventualmente cometeram. E nós estamos aqui recebendo hoje a Mayara, professora do Ouso Saber, que é aprovada na magistratura do TJ do Ceará. Fico muito feliz em lhe receber aqui, Mayara. Tenho certeza que você, como os outros aprovados que passaram por aqui recentemente, que muito agregaram trajetórias, vai poder também agregar aqui hoje. Lhe dou as boas-vindas, dizer que é realmente uma grande felicidade e começar com a nossa clássica pergunta aqui: como foi o começo dessa caminhada? Como foi o começo dessa trajetória? Bom, inicialmente, olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui nesse projeto tão bacana que é a Trajetória. E eu me sinto muito honrada e muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha trajetória, desses longos anos de estudos, com vocês que estão também nessa luta tão árdua que é o concurso público. E como foi que começou essa caminhada? Respondendo a sua pergunta, eu me formei em 2014, no final de 2014, na Universidade Federal do Ceará. E já na faculdade eu tinha em mente que queria concurso público. Ainda não estava muito claro qual seria a carreira que eu iria escolher, eu estava mais tendenciosa ao Ministério Público. Mas ao longo da minha faculdade eu sempre estagiei em órgãos públicos junto a juízes, e tive a grata felicidade de estagiar com bons juízes. Então, isso despertou em mim o amor pela magistratura e me fez focar na magistratura. Como eu falei, eu me formei no final, na metade do ano de 2014, e já comecei a iniciar os estudos para a magistratura. Então, mas assim, você disse que no primeiro momento queria Ministério Público, mas estagiou na magistratura e no começo dos estudos já começou para a magistratura. Já comecei para a magistratura. Então foi uma transição que ocorreu dentro da faculdade. Exatamente. Eu comecei a faculdade, a certeza que eu tinha na faculdade era que eu queria concurso público. Eu não tinha a menor afinidade com a advocacia, nunca gostei. E sabia que eu queria a área do concurso público, mas a carreira ainda não estava muito definida para mim. E foi realmente ao longo da faculdade que realmente eu me despertei para a magistratura. E logo quando eu terminei a faculdade, já comecei a fazer um curso preparatório para as carreiras jurídicas voltadas para a magistratura. E nesse primeiro momento, em videoaula? Em videoaula. Normalmente o pessoal que começa com videoaula. Na verdade, tem gente que não gosta de videoaula, mas eu particularmente gosto muito de videoaula, porque eu sinto que eu aprendo bastante. E eu sou bem à moda antiga, eu gosto de escrever. Eu não gosto muito de digitar, eu acho que eu fixo melhor escrevendo. Então, sempre gostei de assistir aula e escrevendo. E aí, já comecei um curso anual preparatório. E aí, comecei a luta. Aí, começou a luta em 2014 mesmo, quando se formou? Em 2014. Metade de 2014. No final de 2014, já fiz a primeira prova, que foi a da defensoria aqui. Sim. Que, óbvio que eu não passei, né? Já acabado de me formar. Mas já comecei a fazer as provas que apareciam. Uma pergunta que eu tenho para alguém que começou em 2014 com videoaulas, começou ali, fez uma prova já no começo da caminhada e não deu certo. A pergunta é, desse começo, você acha que cometeu erros nesse começo? Quais foram, se você tiver achado que cometeu mesmo, ou se não, vai que você acha que realmente o caminho era aquele. Mas se você acha que cometeu erros no começo, quais foram esses erros? Que você, se fosse começar hoje a sua caminhada, que você não cometeria mais esse erro? Bom, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para o período da faculdade ainda.
Infelizmente, eu brinquei só na minha faculdade. É bem comum, é bem comum. Nós não estamos recriminando ninguém, mas é bem comum. Se eu puder dar um conselho para os que estão ainda na faculdade e querem concurso público, comece a estudar de ontem, porque realmente faz a diferença. Infelizmente, eu saí da faculdade sem muita base, principalmente nas matérias principais, que é constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. São os 6 carros-chefes aí. Exatamente. Né, e eu saí basicamente sem base nenhuma. Então, eu aprendi tudo do zero. Então, isso já demorou bastante tempo para mim. E no começo dos meus estudos, eu também eu me sentia muito perdida em como estudar. Porque você tem que associar doutrina, informativo, letra de lei. No começo da caminhada você já estava ligado nos informativos, que é uma coisa que as pessoas descobrem normalmente mais adiante, mas já estava, né? Mas já. E assim, eu tive muita dificuldade para organizar os meus estudos, colocando tudo isso. Então, eu demorei muito para conseguir me organizar. Eu era um pouco desorganizada. É uma sensação que eu acho que todo mundo tem, né? Nesse começo, de conseguir conciliar tantas coisas. Porque tem informativo, tem leitura de lei, tem doutrina, mesmo que seja uma doutrina mais simples. Às vezes tem videoaulas, tem... É tanta coisa que tem que se amoldar nessa equação aí que às vezes fica difícil de conciliar. Na verdade, eu passava mais tempo tentando me organizar do que propriamente estudando. Demorei muito para conseguir pegar o ritmo. Mas aí, quando eu consegui pegar o ritmo, eu recebi uma dica de uma amiga que já estava estudando há um tempo para fazer as técnicas das revisões. E isso eu acho que foi assim, um divisor de águas na minha vida de estudos, quando eu comecei a fazer as revisões. Porque às vezes o aluno, eu mesma falo por mim, a gente se preocupa em adiantar na matéria. E às vezes a qualidade do estudo não é tão boa, porque você lê uma coisa que no final do dia já não lembra bem, e se você não ficar revendo aquele conteúdo, esquece, na hora da prova parece que você nunca viu na vida. E aí eu comecei a adotar no meu estudo revisões. Eu fazia revisão de 24 horas, 48 horas e semanais. Ah, bacana. Então, todo dia, no final do dia, dava uma revisada. Na verdade, eu começava o meu dia de estudo com as revisões. Excelente. É do que tinha estudado no dia anterior. Do dia anterior. E depois, como eu não estava mais trabalhando, passei só um ano trabalhando, o resto fiquei só em casa estudando, então eu tinha um maior período de tempo livre para estudar. Mas foi uma coisa planejada? Vou trabalhar um ano e estudar, fazer um pé de meia, depois eu vou só estudar. Ou não, estava trabalhando, tentando conciliar com os estudos, chegou um momento que disse, não dá, vou largar tudo e vou... Foi. Na verdade, eu sempre digo que ter saído do meu trabalho, que na época eu trabalhava no Tribunal de Justiça, no gabinete do desembargador Mário, que foi muito mais que um chefe, foi um professor para mim. E foi uma dor muito grande quando eu decidi sair. Mas realmente, eu passava mais de 8 horas lá no gabinete, e aí ainda estava fazendo um cursinho preparatório, então eu saía do tribunal, já ia pro cursinho, chegava em casa todo dia meia-noite. Praticamente não sobra tempo. Não tinha. Praticamente não sobra. Eu só tinha o final de semana. E aí eu notei que eu tava ficando para trás na fila do concurso, né? Tava ficando para trás e aí tomei a decisão de sair, ficar só estudando. Aí passou um ano, então, trabalhando, estudando nessa rotina aí. Isso. De trabalhar 8 horas e ir para curso ou era em casa mesmo? Não, na época era presencial. Era videoaula, mas era presencial. Sei, aqueles por satélite. Era, isso. Então ainda tinha o tempo do deslocamento para gastar, para se pensar mais. Era super longe da minha casa, então eu chegava assim em casa acabada, né? Não rendia mais nada. E aí eu vi que eu precisava dar uma guinada nos meus estudos. Aí passou a estudar, então 2014... Até metade de 2015? Eu passei 2015 inteiro trabalhando. Eu comecei em 2016, já... 2016 virou DE, dedicação exclusiva. Saí do recesso de 2015 e já não voltei mais. Perfeito. Aí, a partir de 2016, foi só em casa. Nesse ano de 2015, você fez muitos concursos? No ano de 2015, eu lembro que não teve concurso, não teve muitos concursos. Eu fiz o TJ do Piauí. Porque você só fazia magistratura. Eu fazia também Ministério Público. Certo.
fazia Ministério Público. Eu lembro que eu fiz em dezembro de 2015 o TJ Piauí, mas também não passei. E aí, em 2016, foi aparecendo mais concursos para eu fazer. Eu fiz no final de 2016 o concurso do Ministério Público do Paraná. Eu fiquei intrigado agora com uma coisa. Você disse que a sua maior dificuldade foi achar um equilíbrio entre todos aqueles pontos que você tinha que estudar. Isso eu imagino que tenha sido justamente em 2016, quando você tinha tempo para ver essas outras coisas, que 2015 você não tinha como, porque você só conseguia ver a videoaula. Sim. Mas em 2016, qual foi a forma que você encontrou de equilibrar todos esses elementos? Pronto, foi exatamente em 2016 o meu período mais difícil, porque foi toda a adaptação de ficar em casa às 24 horas estudando, numa rotina que até então eu não tinha, e eu tive muita dificuldade de como me organizar. E aí, na época, eu até usei a contratação de um coach, fiz um coach, mas eu nunca não me adaptei, porque eu sempre estudei sozinha. Então, eu acabei não me adaptando à sistemática do coach. Então, eu comecei eu mesma a fazer o meu horário de estudo. Perfeito. Eu fazia meu horário de estudo, começava uma semana, fazia um horário de estudo. Você fazia semanal? Semanal. Ia vendo como que a minha semana fluía, se ia dar certo aquele horário. Eu mudei de horário, eu acho que umas 10 vezes, até conseguir chegar no meu horário. E aí, como que eu consegui o meu horário final? Eu tirava as minhas manhãs para fazer as minhas revisões. E nas minhas revisões eu sempre tentava fazer, nem que seja uma ou duas questões sobre aquele assunto, porque eu também tinha muita dificuldade de conseguir associar aquele conteúdo que eu tinha lido e colocar na questão e achar a resposta certa. Que eu tinha essa dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade nisso, e isso só vai fazendo muita questão. Então, eu tirava as minhas manhãs para revisões / questão, e à tarde e à noite eu estudava matérias novas, né? Eu sempre estudei 3 matérias por dia. Estudava 2 matérias maiores e uma menor. Por exemplo, civil, processo civil e consumidor. Sempre alternava dessa forma. E assim fazia ao longo de toda a minha semana. Entendi, perfeito. Uma outra coisa que me chamou a atenção. Você organizou de uma forma que você fazia semanais, né? Os calendáriozinhos de estudo. Sim. Na minha época, eu lembro que eu fazia mensais. Cada um vai tendo uma forma de elaborar, de organizar seu estudo. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Muitas das pessoas que estão passando por aqui dizem sempre, comentam sempre, que assim, um grande turning point, digamos assim, uma grande virada que ocorreu nos estudos deles foi quando se passou a fazer muitas questões. Teve esse momento que você passou a fazer muitas questões ou você sempre seguiu fazendo questões só naquele momento da revisão e mais umas 2 ou 3, como você falou, só para treinar se você tinha fixado esse conteúdo? Teve um momento que não, vou verticalizar na realização de questões. Na verdade, eu sempre coloquei nos meus estudos questões, né? Mas eu lembro que da metade de 2016... que foi quando saiu o edital do MP do Paraná. E na época eu queria muito morar no Paraná, né? Tinha um sonho do Paraná. E aí eu foquei, assim, totalmente para esse concurso. E aí eu comecei a intensificar muito nas questões. Muito resolução de questão e letra da lei. Bacana. Então, eu sempre coloquei as questões no meu horário, mas quando chegou esse momento mais próximo da prova, eu realmente dei uma intensificada e faz toda a diferença, porque como eu lhe falei, eu tinha essa dificuldade de associar na cabeça aquilo que eu já tinha lido e colocar ali no caso prático que estava sendo apresentado. E isso eu só consegui ter mais facilidade fazendo questão, muita questão. Entendi. Perfeito. E assim... você, 2016, como foram os seus resultados em 2016? Você sentiu um progresso em relação a 2015? Como você avalia esse tempo a mais que você passou até e o seu desempenho em prova? Na verdade, fez toda a diferença, né? Em 2016, eu fui para a minha segunda fase, que foi exatamente bacana. No MP do Paraná, né? Eu consegui, eu achava que bacana. Era assim... impossível conseguir passar numa primeira fase, né? Porque os concursos que eu tinha feito, eu ficava muito abaixo da nota de corte. Eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Não, isso é ouvir isso é muito importante, porque perceba,
tem muita gente que faz um concurso, fica muito abaixo da linha de corte e desiste. Simplesmente desiste. Esse ponto é muito importante para chamar atenção para a perseverança, para a resiliência que você tem que ter de levar uma pancada grande no concurso e dizer, não, calma, tudo tem seu tempo, vou continuar, vou consertar o que eu estou errando, que uma hora vai dar certo. A primeira prova que eu fiz, que foi a da defensoria daqui, eu fiz 35 questões. Eita, 35 é para... Então eu saí assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Como é a sensação? É péssima, né? E a nota de corte, não sei, acho que foi uns 60 e pouco, quase 70. E aí, de repente, você se vê fazendo 35 questões. Metade, né? Você tem que dobrar o seu conhecimento. A sua caminhada vai ser muito longa. E aí, em 2016, eu passei quase esse ano inteiro só estudando, não teve nenhuma prova. A prova do MP do Paraná foi no final do ano. E aí, eu consegui ir para a segunda fase. Mas também reprovei, né? Ao longo dessa trajetória, foram 10 reprovações em 7 estados diferentes. Em alguns estados eu consegui o feito de reprovar 2 vezes. Eu reprovei em vários estados aí que me devem muito. Tem estado aí que Paraná eu reprovei no Ministério Público e no TJ. São Paulo eu reprovei nos 2 TJs. Eu tenho muitas reprovações em vários estados. O Piauí mesmo, que é aqui do lado, eu acho que eu fui lá ser reprovado 4 vezes. Não tem isso não. Acho que a palavra-chave é resiliência. Com certeza. É cair e depois vamos lá apanhar de novo. O concurso... Você tem mais alguma aprovação além do TJ Ceará? Tenho no concurso de cartório aqui do Ceará. Cartório do Ceará também. Esses 2 concursos foram em 2019. Sim. E 2017 e 2018? Que foi o que aconteceu em 17 e 18? Reprovações em massa. Ou seja, você realmente focou seu estudo em 2016, estudou 2016, 2017, 2018, 2019 o concurso levou o ano todo. Então, basicamente, você passou 3 anos estudando para no ano de 2019, quando saiu o TJ Ceará, foi o ano da virada, digamos assim. Foi. O ano da vitória, né? Que você colheu o fruto de 2016, 2017 e 2018. Exatamente, é isso mesmo? Fruto de muitas reprovações. Uma aprovação é construída com várias reprovações. Na verdade, né? era a aprovação que eu precisava, né? O Exatamente. cargo do meu sonho e em casa. Eu não canso de falar isso. Você não precisa passar em 11 concursos. Você só precisa passar em um. Você só precisa passar em um. Quando você passa em um, você deixa de ser aquela preocupação da família para ser o exemplo de primo a ser seguido, né? Você vira o primo a ser seguido. Né? Perfeito. Eu quero saber mais sobre o ano de 2019, acredito que todos vocês também. Saber como foi a prova objetiva, subjetiva, oral do concurso do TJ Ceará. Mas isso a gente vai fazer no nosso próximo bloco. Vamos para pequenos intervalos. Olá, amigo concurseiro! Hoje eu vim te mostrar a sala de estudos mais moderna da cidade de Fortaleza. A sala do Ouso Saber. Nossas salas contam com as seguintes vantagens: Wi-Fi liberado, isolamento acústico, cabine com luz de LED e armário individual e cadeira modelo presidente. Temos ainda parceria com o estacionamento privativo do próprio prédio e descontos com cursos preparatórios. Venha conhecer o nosso espaço. Estamos na Avenida Santos Dumont, 1789. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para o nosso segundo bloco aqui do Trajetórias, recebendo a Mayara Cisne, aprovada no TJ do Ceará. A gente já viu aí como foi o começo dessa caminhada, como foi todo esse processo até chegar no ano de 2019, que foi um ano muito importante, eu tenho certeza, um ano que ela nunca vai esquecer na vida, que foi o ano que ela foi aprovada para a magistratura, em casa, no TJ do Ceará, a terra dela. E aí a gente já viu que foi um longo percurso até 2019. Foi um período em que você começou lá em 2014 ainda, a ver videoaulas, trabalhava, estudava, chegou um momento que precisou, como diz a canção do Chico, né, queimar os navios, abandonou tudo e foi só estudar para concurso. 2016, 2017, 2018, muito estudo
e muitas reprovações, não desistiu, perseverou, chegou 2019. Como foi quando você soube da notícia? Edital da magistratura do Ceará aberto. Então, como eu falei, na verdade o meu estado do sonho era o Paraná. Né? Eu nunca tive... Traíra, rapaz. Renegando a terrinha. Você não quer o Ceará, mas o Ceará quer você, viu? Não, foi com certeza. As pessoas dizem que o concurso que escolhe, né? O Ceará com certeza me escolheu e eu fiquei muito, muito grata. Só que quando saiu o TJ Ceará, não sei, acho que por ser em casa, né? O coração bate diferente. E aí eu comecei, já tinha reprovado no TJ Paraná, né? Reprovei, passei na discursiva, passei na sentença criminal, mas reprovei na sentença civil. Engraçado que na mesma semana saiu o resultado do TJ São Paulo e TJ Paraná. No TJ São Paulo eu reprovei na criminal e passei na civil, saiu o resultado na segunda-feira, na sexta-feira saiu do Paraná, que foi o contrário, eu aprovei na civil e reprovei na criminal, né, mas tudo bem. E aí eu lembro que nessa época dessa reprovação de São Paulo, eu fiquei, deu uma queda muito grande na minha força, porque eu estava muito certa que eu ia passar nas sentenças, eu tinha feito boas sentenças, mas, enfim, essa vai muito além de só estudar. Tem uma frase que é clássica já aqui no Trajetórias, que é: em algum momento você vai se sentir injustiçado. Muito. Na trajetória de todo concurseiro, em algum momento você vai se sentir injustiçado. A minha maior injustiça foi em São Paulo, porque eu fiz a minha sentença conforme a STF, STJ, mas o meu examinador adotou um espelho diferente e queria que fosse aquele espelho. Então, por isso que eu falo que é muito além de só estudar, porque você tem que, óbvio, estudar, mas tá num dia bom de escrever aquilo que o seu examinador quer ler, que o seu examinador também esteja num dia bom, que tudo sincronize. Você, principalmente, tem que estar muito bom, né? De cabeça. Olha, eu lembro, eu nunca fui bom na objetiva. Eu sempre fui o candidato que passava no corte. O meu negócio era subjetivo e oral. Na subjetiva e oral, eu voava dentro do concurso. Agora, objetivo, eu só passava no corte. Aí, Defensoria do Piauí, eu passei em 10º lugar na objetiva. Foi a minha prova. Eu fiz 87 questões, eu acho, alguma coisa assim na objetiva. Eu fiquei incrédulo. Meu Deus, na subjetiva eu vou passar em primeiro. Aí fiquei nessa, vou, agora é minha hora, eu vou passar em primeiro lugar. E simplesmente eu subi no salto, né? Assim, criei um Felipe que não existia, que tinha que tirar uma nota altíssima. E eu nunca fui assim, eu sempre fui a pessoa que duvidava de si e tal. Pra eu ter essa autoconfiança, demorou. E nesse daí me deslumbrei com o concurso, pois fui reprovado na subjetiva. Na prova que eu achava que eu era o já cara. Já era aprovação garantida. Então assim, eu pensei, subjetivos, os concursos que eu tinha feito, eu tinha pulado várias posições, eu já era procurador do município, eu acho, nessa época, tava muito bem, ganhava bem que só lá em Natal, e aí me deslumbrei. Não pode se deslumbrar. Concurso ensina muita coisa, inclusive humildade. Depois disso aí eu fiquei tão humilde, eu digo, rapaz, não posso me confiar nunca. Concurso você não pode se confiar nunca. Você tem que estar sempre com o alarme, a sirene de atenção ligada. Mas, desculpa, eu te interrompi. Tô igual o Faustão hoje, interrompendo aqui direto. Mas aí você teve essas reprovações, Paraná, São Paulo. Isso, aí eu passei um tempo assim um pouco mal. Passei mais ou menos uns 2, 3 meses para conseguir me levantar, né? Acho que nesse momento foi o que... O edital do TJ Ceará não tinha saído. Ainda não tinha saído. E aquele momento que você se pergunta, meu Deus, será que isso é pra mim? Mas nesse período que você estava mal, você continuou estudando mesmo estando mal? Ou deu uma parada? Desacelerou? Eu não parei total de estudar. Mas não tá focado. Mas era aquele estudo que não rendia, sem foco. Parecia que a cadeira tinha prego, que eu não conseguia me concentrar. Foi bem difícil. Foi um período assim que eu tive que realmente me reinventar nos estudos para ver onde era que eu estava errando. Porque eu estava batendo ali na trave, mas não estava entrando a bola. E aí, depois de alguns meses, saiu o edital do TJ Ceará. E aí,
eu mais gato escaldado, né? Mais calma, não vou criar tantas expectativas, embora seja o edital aqui em casa, mas vou fazer a minha parte. E comecei a estudar para a primeira fase, e ao longo, quando estava chegando mais próximo da prova, eu comecei a ficar muito, muito, muito ansiosa. Quando chegou a prova objetiva, você já era uma candidata madura, já estava há 3 anos estudando bem. Mas como foi? Saiu o edital, o estudo para a prova objetiva, até a prova objetiva. O que você mudou no estudo de reta final? Eu intensifiquei muito nas questões. Muito, muito, muito. Nas semanas que antecederam a prova, eu fazia em torno de 100 questões por dia. Chegou um momento que eu não estudava mais, assim, não parava mais para ler, propriamente dito, eu fazia questões. Porque na questão você revisa a letra de lei, você revisa a jurisprudência, você revisa a doutrina. Para mim, fazer questão é um estudo completo. Tanto que, às vezes, as pessoas me pedem dicas e eu falo, se não tiver tempo de estudar nada, faça questão. Hoje eu tô com o meu dia super cheio, não vou conseguir cumprir o meu cronograma, faça suas questões. Não deixe de fazer questão, porque para mim fazer questão muda a forma que você estuda e muda o rendimento na prova. É decisivo, reta final é decisiva, é impressionante. Vários cursos fazem isso, o próprio OUSE, a lógica do OUSE é essa, né? Treinar e é incrível como você realmente aprende, é como se fosse um catalisador de tudo. Sim. A questão, ela faz com que decante ali naquele momento a doutrina, a legislação, a jurisprudência, as divergências, tudo que forma uma prova, você treinando acaba se aglutinando ali e você consegue dar um sentido para aquilo que você estudou antes, principalmente se você já vinha com estudo de base bom. Sim, realmente é um estudo completo, né? Fazer questão... Aí, como foi a sua prova objetiva? A minha prova objetiva, como eu falei, eu estava ficando muito ansiosa com essa prova. Eu acho que, finalmente, o peso de fazer prova em casa pesou muito em mim, porque eu sempre passava em todas as primeiras fases. Eu sempre reprovei na segunda fase, mais especificamente nas sentenças. E aí, de repente, eu coloquei em cima de mim uma pressão muito grande para essa prova. Eu não posso reprovar na primeira fase, porque eu passo em todos os estados. Eu não posso reprovar aqui em casa. E aí, tem toda a questão da família, que todo mundo torcia muito para eu ficar em casa, né? Ficar aqui no Ceará. Então, assim, eu fui para essa prova com um grau de ansiedade muito, muito grande. Tanto que no dia anterior da prova, eu fui fazer a prova virada. Eu não consegui dormir. Eu lembro que a prova foi de manhã, né, domingo de manhã, e eu não consegui dormir a noite inteira. E quando tocou o despertador para fazer a prova, eu caí no choro, porque eu não tinha dormido nada durante a noite. Eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de fazer essa prova. Meu Deus. E aí, aquela voz que para mim é Deus, né, que fala com você, não vai ser uma noite mal dormida que vai te tirar dessa prova. Vá fazer sua prova. E eu fui, né? Ainda errei uma questão passando por gabarito. Nunca na vida tinha errado questão passando por gabarito. Justo aqui no TJ, errei. Errei, mas aí, graças a Deus, deu certo. Passou bem? Passou no corte? Passou... Não, passei até bem. Passou bem. Passei, acho que umas 3 acima do corte. Ótimo. Não lembro exatamente quanto, mas eu tava um pouco tranquila. E dessa vez, como foi a preparação para a prova subjetiva dessa vez? Tendo em vista que você vinha de 2 reprovações bem cruéis, como foi a preparação para a subjetiva? Dessa vez eu mudei um pouco a estratégia, porque geralmente eu sempre fui bem na discursiva, sempre passava na discursiva, mas sempre caía na sentença. Quando não era na cível, era na criminal. Sempre aprovava em uma e reprovava na outra. E aí eu realmente foquei mais os meus estudos nas sentenças, fiz o curso do OUSE. Recomendo. Para a segunda fase, e realmente foi muito boa. As aulas de humanística foram sensacionais para a discursiva, e realmente dei um olhar mais atento para as sentenças que até então eu não dava. Eu focava mais na discursiva e acabava
deixando um pouco de lado as sentenças, e era o que estava me tirando do concurso, né? Então eu inverti um pouco a ordem de prioridades, tentei. E pelo visto deu muito certo isso. Deu certo. Dessa Graças a Deus vez deu passou. certo. Foi no TJ Ceará a primeira vez que você passou para a prova oral, é isso? Foi. Que maravilha, que coisa boa. E aí, como foi isso? De fazer as sentenças, receber a nota e, pô, dessa vez eu passei. Não, e ainda detalhe que eu reprovei na sentença, entrei com recurso, né? Eu preciso tirar 6 e eu tirei 5,96. Meu Deus! Faltavam só 4 décimos pra mim. Mas foi aquela parada do português? Não, nem foi do português. Na verdade, foi mais uma injustiça aí de correção, sim, porque foi um item específico que eu tinha colocado informação além do que estava no espelho, mas não me deram uma pontuação cheia. Entendi. Então foi mérito mesmo, foi conteúdo mesmo que eles corrigiram errado. No recurso, administrativamente mesmo, já se resolveu. Bacana. E eu consegui. É o que a gente fala. Hoje em dia, recurso é fácil. Do concurso. Pra mim sempre foi porque eu sempre tinha reprovado. Eu nunca deixei de recorrer. Por mais que você, não tem chance, recorra. Porque você não sabe quem é que tá corrigindo o seu recurso. Ainda teve esse sofrimento extra. Não, teve emoção nesse concurso do TJ em todas as fases. Da primeira até a oral e agora a nomeação, né? É verdade. Se não for assim, não vale, não tem graça. E aí, fez o recurso, quando o recurso deu certo, nossa, eu tô na prova oral. Como é que foi isso? O dia mais feliz da vida, porque... Eu acho que eu tenho essa sensação, né? Pra mim era assim, eu ficava mais feliz com o resultado da subjetiva do que da oral. Porque eu ia mais tranquilo pra oral. Eu sabia que ia conseguir falar alguma coisa, eu ia falar, mas não sei o que mais mas falar. Eu nunca tinha ido pra oral. Foi a minha primeira prova oral aqui. Mas você, como foi? Assim, como é que você compara o resultado da oral com o resultado da subjetiva? Ficou mais feliz com o da oral mesmo? Não, fiquei mais feliz com o da subjetiva. Pois é, eu tenho essa sensação. Principalmente quando porque você eu tava pra muito oral, pertinho. Quando você vai pra oral, você vai naquela ideia de que, assim, a oral, eu tenho que fazer uma besteira maior pra ser reprovado. Na subjetiva é uma coisa, eu acho que mais... Como você não vê o examinador, como você não tem aquele momento, a empatia, a oral, quando você faz, você termina, você já tem uma noção muito boa, se deu certo ou não. E eu saí da minha prova oral, assim, com uma sensação muito boa, de que não fiz besteira. Acho que pelo menos um 6 dá pra tirar. Fiz o básico ali, o básico bem feito, vai dar certo. Quando o resultado vem, é mais confirmatório. Agora, subjetivo é uma incógnita. Sim, é uma incógnita, porque volto àquela história de que é muito além de só estudar. Você tem que estar num dia bom, escrever uma coisa bem, escrever o que o examinador quer ou no quer SESC, ler. Tem que bater o espelho. Tem que bater o espelho. Então, assim, é um conjunto de fatores. Nunca foi só sentar e estudar. É muito, muito, muito além disso. É toda a parte do emocional também. Eu vi que nesse concurso do TJ o emocional para mim pesou demais. Tanto que eu comecei a fazer uso de medicação para ansiedade. Porque eu estava extremamente ansiosa e estava... Fez consulta, foi no médico? Sim, com acompanhamento e tudo. Mas eu tava sentindo que aquilo ali estava realmente pesando muito. Mas pesa na sua vida. Eu estudava com taquicardia. Eu falei, não, eu não tô bem. Eu preciso ir atrás de alguma coisa para me ajudar, porque senão não vou conseguir. E funcionou. Fica a dica, né, pessoal? Sim. Tem muita gente hoje em dia que fica muito ansioso. É bom procurar atendimento profissional, procura um profissional sério, capacitado porque tem que tratar realmente como uma questão de saúde mesmo. Sim, e é uma coisa que envolve você, envolve a sua família, é a vida das pessoas que tá ali. Então, o fator ansiedade conta muito, é muito importante. Se você não estiver bem, não adianta horas e horas de estudo, se a sua cabeça não tá bem, se a sua cabeça não tá equilibrada, você não vai conseguir ir bem na prova, porque é intimamente relacionado com o seu emocional. E eu senti, nessa minha prova do TJ, na primeira fase, que eu precisava de uma ajuda, porque eu não estava conseguindo me sustentar por si só. E foi ótimo, porque eu fiz um medicamento super fraquinho, era só mesmo que eu estava precisando para dar uma estabilizada. Logo quando passou a prova oral, deixei de tomar,
não senti nenhum efeito colateral, nem nada, assim, pra mim funcionou bastante. Mas claro que é um remédio, né? Então tem que ter todo um acompanhamento médico. Perfeito. Mas quem tá precisando, quem tá sentindo que a ansiedade Não, tá chega no atrapalhando... ponto que você sente que tá estudando com taquicardia, tem que procurar um médico. Não dá, tem que não procurar dá. um médico, com certeza. Faz mal. As pessoas, eu acho que o leigo, aquele que não vive o mundo do concurso, acho que às vezes pensa que é brincadeira, é muita... Que é besteira, que é frescura. Exatamente, é muita carga que se carrega. Você já tem uma obrigação de ter um conteúdo gigante, você ainda ter a sensação de que está carregando responsabilidade com família, sonho de familiar, às vezes relacionamento depende de concurso, tá casado depende de concurso ou não tá, se você vai passar num lugar ou não vai, você vai continuar com a pessoa que você ama ou não vai. Meu Deus, é muito sentimento para administrar. É muito sentimento para administrar. Se a cabeça não estiver bem, para tudo, porque não vai funcionar. E o estudo para a prova oral, como foi? O meu estudo para a prova oral, como a prova era CESP, né, a gente já sabia que tinha uma tendência maior a cobrar jurisprudência, como de fato foi, mas também teve uma cobrança de doutrina. Até foi um pouco atípica a nossa prova daqui, porque cobrou doutrina, assim, além do que a gente estava esperando. Mas eu acho que o diferencial da minha prova oral, graças a Deus eu consegui passar com uma nota muito boa, e foi os treinos. Simulação, mais uma vez. Se você perceber, sempre tem treino, sempre tem simulação. Na objetiva, resolvi muitas questões. É treino, é simulação. Na subjetiva, fiz curso do OUSE, fiz curso de sentença, vi como é que faz a sentença. É treino. E prova oral, treino. Mais treino ainda. Mais ainda porque é uma coisa desconhecida. Eu treinava todos os dias. Eu treinei realmente a exaustão. Treinava com o pessoal daqui, a gente montou um grupo presencial com os candidatos aqui de Fortaleza. Treinava por Skype com alguns amigos de fora que também estavam nesse concurso. Então, eu treinava de segunda a segunda, todos os dias. Porque eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade de falar, eu sou muito tímida. Então, eu precisava destravar. Então, o treino foi uma coisa essencial, porque você treinava tanto, que quando chegou lá na hora, as coisas meio que saíam no automático. É o que eu digo sempre nos cursos. Quanto mais você treina, mais automatizado você fica. Mais você fica fazendo aquilo e depois pensa, eu tava ali dentro daquele corpo mesmo. Não, você sai de si. Isso parece meio louco, mas às vezes eu sinto isso dando aula, que é o que eu faço com mais atualidade. Desse ponto de consciência e foco mental. Às vezes a sensação que eu tenho é que você sai e se olha, parece uma coisa meio louca, mas você sai e se olha ali naquele momento. Você se olha ali dando aula, você se olha ali respondendo aquelas questões. É como se você estivesse dentro de um filme, assistindo um filme, só que o filme é sobre a sua própria vida. É mais ou menos essa sensação. Na verdade, quando eu comecei a estudar para a prova oral, quando eu comecei a estudar para os concursos, lá em 2015, 2014, eu tinha ouvido um professor falando da prova oral, que a prova oral é uma cena de teatro. Você tem que incorporar ali um personagem que muitas vezes não é você, porque eu sou tímida, eu tenho uma dificuldade de falar, então ali eu tive que incorporar. Você é a Mayara que fala muito bem, que se explica muito bem, que tem desenvoltura, mesmo não tem na Mayara real, mas eu vou... Tem, vocês estão vendo que ela tem. É outra personagem que ela tá fazendo aqui agora. Mas eu vou incorporar, e é mais ou menos isso. Eu montei um púlpito no meu quarto, com as caixas, com um espelho para falar e ficar me vendo falar. Isso também ajudou muito. Acabou que o diabo da prova foi sentado. A prova foi sentada. A gente mandou fazer um púlpito e a prova foi sentada. Mas enfim. Tranquilo. Perfeito. Pois, e como foi quando saiu o resultado da oral? Deu certo a oral também? Tô aprovada, vou ser juíza. Como foi isso? Ai, é indescritível a sensação. Você passou bem, não foi? Passei, assim, não entrei na primeira leva, né, mas eu espero que na segunda eu consiga entrar. Então já passou muito bem, porque tá dentro das vagas, então. Porque as vagas são 50, só chamaram poucos. Sim, chamaram menos do que as vagas. Tô pertinho das vagas. Perfeito. Tá bem pertinho das vagas, perfeito.
Perfeito. Então, tá quase sendo chamado, né? Nesse momento, talvez pessoas que venham assistir esse vídeo no momento posterior já vão assistir a Maiara, que hoje está falando aqui como quase nomeada, já juíza em algum município aqui do estado de Ceará. Perfeito. A Maiara, para caminhar aqui para o final do nosso Trajetórias, se você fosse perguntado para um concurseiro hoje, que está começando a estudar no dia de hoje para concurso, e dissesse, Maiara, qual é a principal dica que você pode me dar? Aquela sua dica da faculdade é tarde agora. Eu não estudei na faculdade, não adianta. É de hoje mesmo. Recém-formado, ou então fui advogado 2 anos, desisti, não deu certo, quero estudar para concurso, estou parado há 2 anos sem estudar. Qual é a principal dica que você me daria? Olha, a principal dica é começar. Né? Começar porque a luta realmente é muito longa, a caminhada é muito longa. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha noção do quão árduo ia ser essa caminhada. E você precisa realmente começar. Aquele dia que você vai decidir, hoje eu vou começar uma mudança na minha vida. E fazer desse dia o start ao longo da sua caminhada. Porque realmente é uma caminhada muito árdua, que tem muita queda. É uma caminhada que tem muita pedra no meio do caminho. Não é uma caminhada linear. Tem muito mais dificuldades do que facilidades. Então você precisa realmente iniciar. E iniciar aos pouquinhos, iniciar ali fazendo as questões, iniciar começando a letra da lei, estudar com o vade-mecum do lado. Tem gente que estuda sem abrir o vade-mecum, sem riscar o vade-mecum. O vade-mecum é para riscar mesmo, é para marcar com marca-texto, para ficar ali, estudo ali do seu lado. E começar a fazer as provas, começar a entrar naquele... Justamente, e aos poucos dominando todas essas virtudes que tem que ter, né? Letra da lei, alguma doutrina, informativo e gradualmente vencendo todos esses obstáculos aí. Sim, e hoje em dia se está com acesso a material muito mais fácil do que era antigamente. Então, dá para você conseguir fazer um estudo bom, mesmo, eu não tenho condição de fazer um curso agora e tudo. Vai estudando com o que você tem em casa. Vai estudando aos pouquinhos, não pode parar, não pode desistir, porque a vontade de desistir é muito grande. Estuda com você ali, do seu lado, todos os dias, aquela vontade de desistir. Mas a recompensa é muito boa. E quando você vê, no final, o seu nome ali naquele diário, não tem felicidade maior. E você esquece, parece que hoje, quando eu olho para trás, parece que todo aquele desespero, toda aquela dor, toda aquela dificuldade sumiu. Foi tão somente um caminho mais do que natural para chegar onde eu tô hoje. Perfeito. Porque realmente não é fácil. E, finalizando, quando logo no meu primeiro carnaval... como a gente tá perto aqui agora do carnaval, né? Concurseiro, primeiro carnaval o meu primeiro carnaval concurseiro, que foi em 2015. Eu fiquei em casa estudando, óbvio, todos os carnavais eu ficava em casa. E eu lembro que no sábado de carnaval, eu acordei cedinho e aí eu olhei no Instagram e tinha uma postagem do Ouse falando sobre estudar no carnaval. E aí foi uma mensagem super bonita, motivacional. E no final da postagem tinha uma frase que eu tomei pra mim, aquela frase, e me acompanha até hoje. A frase dizia assim: há uma honra reservada aos que não desistem. E aquela frase pra mim, assim, me tocou muito e eu tomei aquela frase pra mim. Anotei, escrevi, coloquei na minha parede em frente ao meu local de estudo. E aquela frase me acompanhou ao longo desses 5 anos de estudos, porque existe uma honra reservada àqueles que não existem, e essa honra é muito gratificante, é muito maravilhosa. Então, todo esforço, toda renúncia, toda abdicação vale a pena, porque no final
A sua honra vai estar lá lhe esperando. Rapaz, a Mayra quer fazer eu chorar. Fui eu que escrevi esse texto aí. Não, Pronto. eu lembro que eu pensei essa frase na época. Eu lembro que eu achei que aquilo podia ajudar as pessoas, mas você posta no Instagram e assim, o Instagram é aquela coisa, atinge algumas pessoas, não atinge outras. Hoje em dia o Instagram não leva para todo mundo todas as mensagens, você tem que querer ir lá ver realmente. E realmente eu lembro que eu fiz essa postagem, eu lembro dessa frase. Essa postagem, eu lembro que eu tirei o print da postagem porque eu adorei a frase, a todo o texto em si, mas essa frase no final, assim, me marcou muito e me acompanha até então. Poxa. E eu passo essa frase adiante. Poxa. Há uma honra reservada aos que não desistem. Pois eu não tenho mais nada a falar. Poxa, é realmente emocionante saber que você escreveu um post de Instagram e que aquele post acabou, de alguma forma, influenciando positivamente alguém Muito. a conseguir chegar lá, conseguir continuar sonhando, dar uma cotovelada nessa vontade de desistir que fica sentado do lado da gente o dia todo. Fica o dia inteiro. Dá uma cotovelada nessa vontade aí. E a gente encerra então com essa frase: há uma honra reservada aos que não desistem, né? É isso aí. Tchau, Tchau, pessoal. bons Tudo de bom, estudos. bons estudos.